Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é uma honra, um prazer, um grande privilégio poder estar aqui conosco, né, reunido neste novo trabalho que o Senhor Jesus tem nos concedido, né? Eu só tenho a agradecer a Ele o desejo do coração de Deus para a nossa vida nesta noite, é meditarmos na palavra do Senhor, e me veio ao coração de trazer reflexões bíblicas, onde iremos tirar dúvidas dentro da sua sagrada palavra, e também gostaria de agradecer já aos 63 inscritos neste canal durante este dia, né? Este canal que estamos iniciando hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Os irmãos sabem que a gente tinha um outro canal da rotina da família, mas ele vai continuar, não é? Ele irá continuar junto com a minha esposa e a minha cunhada e aqueles que compõem a nossa família, mas nós iremos também, né, através desse novo canal, trazer reflexões da palavra, iremos trazer fontes bíblicas inspiradoras para a nossa vida espiritual. Antes de começar a meditar um pouco na palavra, eu gostaria de lhe convidar para uma oração, para darmos início a essa meditação neste dia. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, Deus querido, em tua presença, Senhor, eu te louvo pelo dia de vida, o dia de paz, o dia de salvação, mais um dia que o Senhor me concedeu a mim e a todos que estão de pé sobre esta terra. Meu Deus amado, ajude-nos com teu Santo Espírito a compreender a tua palavra, pois sabemos, Senhor, que sem a tua ajuda não conseguiríamos de maneira alguma estar onde estamos hoje. Mas a tua mão grande de Deus tem nos ajudado, tem nos auxiliado, e é a causa de estarmos de pé neste dia. E eu te louvo, Senhor, por todos os benefícios que tu tens nos concedido. Meu Deus amado, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É com muita gratidão a Deus, com muita satisfação, que nós escolhemos estes momentos para meditarmos na palavra do Senhor. Nesse canal não será falado título, nome de igreja, ministério. A nossa finalidade com este canal é falar a mensagem da palavra do Senhor e também dizer a cada um que está ouvindo este segundo vídeo, né? Pois já colocamos um logo mais cedo e esse é o segundo vídeo nesta noite, neste dia, aonde queremos agradecer a sua vida e que Deus possa te dar a riqueza maior, que é compreender a palavra. Vamos meditar neste dia no livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm me pedido para que a gente fale um pouco desse livro, dessa revelação, porque é um livro que traz temas complexos, traz palavras complexas, futurísticas, revelações que ainda há de ser revelada, que há de acontecer, e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no primeiro capítulo de Apocalipse, onde fala sobre o título, o autor e o assunto deste livro.
que diz assim, o primeiro capítulo de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, observe que quando o texto sagrado fala sobre revelação, este termo grego, de onde nós adquirimos a palavra Apocalipse, significa literalmente desvendar ou revelar. Nós também observamos que, quando se refere a uma pessoa, significa que ela se torna claramente visível, ou seja, a palavra Apocalipse quer dizer algo a ser revelado ou algo a ser desvendado. Nós compreendemos na linguagem comum que a palavra Apocalipse é revelação ou ação de descobrir. No capítulo adiante, nós iremos encontrar muitas coisas acerca do desfecho da história. Se no livro de Gênesis nós encontramos o início de todas as coisas que foram criadas por Deus desde o princípio, no livro de Apocalipse, nós iremos encontrar todas as revelações de fatos que irão ocorrer no desfecho da humanidade, no final dos tempos. E o livro de Apocalipse, conforme lemos aqui no versículo 1 do capítulo 1, trata de coisas que foram, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. No versículo 19 do capítulo 1, nós encontramos isso que eu acabei de dizer. Quando Deus revelou esta profecia, esta palavra, a um homem comum, a um homem natural, por nome de João. Este João que escreveu o livro de Apocalipse é o mesmo João que foi discípulo de Jesus. Se nós analisarmos os escritos, no capítulo 4, versículo de número 9, nós iremos encontrar coisas que foram reveladas a este homem. No versículo, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, mas vamos ler do primeiro em diante. O versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe que Deus deu esta revelação a João. João foi um homem, como dizemos, filho de Zebedeu, e ele não só escreveu o livro de Apocalipse, mas também escreveu o Evangelho de João, né? O Evangelho que leva o seu nome, e 3 das 7 epístolas universais. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20, a Bíblia diz que ele também é conhecido como discípulo a quem Jesus amava. E nós encontramos que no ano de 90 a 96 depois de Cristo, quando se governava o cruel imperador Domiciliano, a Bíblia diz que João foi colocado numa ilha chamada Patmos. Ou seja, ele já era um homem idoso, sobrevivente, né? Porque ele foi o último apóstolo que sobreviveu a todas as dificuldades em alguém no momento defender o evangelho, defender a palavra, era algo difícil, porque a perseguição cristã era muito grande. A história diz que depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo desceu, revestindo os homens, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 a 31, nós iremos encontrar que antes os irmãos nascidos na fé, eles temiam anunciar a palavra, porque o Império Romano era um império devastador e não queria que o cristianismo se expandisse. Mas, depois que o Espírito Santo encheu os homens, a Bíblia diz que os homens anunciavam com ousadia a palavra de Deus, sem temer a espada, sem temer a morte, sem temer as dificuldades. Diante disso, muitos deles foram mortos, decapitados, muitos deles foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram mortos ao fio da espada, mas não negaram o nome do Senhor, não abriram mão do chamado, não abriram mão de servir a Deus em meio às dificuldades. E a Bíblia diz que João, ele foi o último dos apóstolos sobreviventes, mas por causa da palavra de Deus foi exilado numa ilha chamada Patmos, uma ilha desabitada, localizada no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso. E as autoridades romanas haviam colocado este apóstolo lá por causa da palavra do Senhor. Isto está registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. E eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, observe que quando o historiador cristão Eusébio, segundo ele, o imperador Nerva, foi o homem que libertou João da ilha de Patmos. Mas esse homem passou por esta situação por causa da revelação de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do amor em servir a Deus. E nós, vivendo hoje, nesse tempo presente, não somos diferentes. Quantas perseguições estamos vivendo, estamos passando por causa do Evangelho.
A perseguição ultimamente está vindo de várias maneiras. Todos os dias somos atacados, todos os dias nós estamos sendo apedrejados, não com pedras físicas, não com pedras perceptíveis, mas com pedras espirituais. Ataques estão vindo de várias maneiras, de vários locais, de vários pontos, e sejamos como este servo fiel, sejamos como este homem, em meio às dificuldades, não abra mão de Jesus, não abra mão de Deus, não abra mão da palavra, seja fiel até a morte, seja fiel, porque se você for fiel até a morte, a coroa da vida irá ser entregue para mim, para você. Bendito seja o nome do Senhor. E este homem, ele foi preso, estando em Éfeso, ministrando às igrejas ali da redondeza e procurando fortalecer as congregações, procurando fortalecer a palavra. Ele não teve condição mais de ministrar elas em pessoa, seguindo o mandamento do Senhor. E ele envia cartas pela revelação de Deus, glória a Deus, e nessas cartas Deus transmite às igrejas aquilo que elas precisavam melhorar para serem bem-sucedidas espiritualmente. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós iremos encontrar várias mensagens sendo endereçadas, mas pare para pensar. Deus tem prazer em se revelar para o ser humano. Deus tem prazer em comunicar-se, porque Ele é um Deus comunicável. Ele é um Deus que transcende a lógica humana. Quando o homem pensa que Deus está distante, Deus está perto. Quando o homem pensa que Deus não tem interesse em falar com a obra criada, ele se revela através de um sonho, através de uma profecia, de uma palavra profética, através de uma revelação pela sua palavra. Deus se revela de várias maneiras, através de um hino, através de uma demonstração que ele tem para com uma pessoa. Mas uma coisa é que Deus se revelou de uma maneira tão profunda, tão impactante para este homem, que a Bíblia diz que ele não encontrou palavras para descrever aquilo que Deus estava lhe revelando. Glória a Deus. E ele disse que tudo isso sofreu por causa da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que nesta revelação, glória a Deus, ele disse que ouviu a voz de Deus dizendo a ele: te prepara, o tempo está próximo. Este é o único livro da Bíblia que vem com uma bênção para aquele que ouve a leitura e explanação da sua palavra. E a Bíblia diz que este que ouve esta palavra e obedece é bem-aventurado. Glória a Deus! Essa é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro. Nós iremos encontrar no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. No versículo 14, glória a Deus, a palavra de Deus também traz outra bem-aventurança. Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 14,
versículo de número 13, nós iremos encontrar outra bem-aventurança. Glória a Deus. Se você puder meditar aí onde você está, glória a Deus nesta palavra, com certeza o Espírito Santo irá falar ao teu coração. Aleluia. Capítulo 14, nós iremos encontrar outra referência bíblica. Capítulo 14, versículo de número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as obras os acompanham. Glória a Deus. A Bíblia não para por aí. No capítulo 16 e o versículo de número 15, ela diz assim: glória a Deus, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. No capítulo 19 e o versículo 9, nós encontramos outra vez a palavra de Deus dizendo: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mais adiante, capítulo 20, versículo de número 6, a palavra de Deus diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra de Deus vai dizer ainda no capítulo 22 e o versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no versículo 14, ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. A palavra bem-aventurado é a mesma palavra que se diz assim: você é mais do que feliz, você é mais do que alegre, você é bem-aventurado. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando esta palavra ela se refere bem-aventurado, é aquele que lê e guarda as palavras, a profecia, aquele que ama a verdade, aquele que guarda a lei do Senhor, ele é bem-aventurado. Glória a Deus. E quando nós encontramos a palavra de Deus dizendo 7 igrejas que se encontram na Ásia, aqui fala da Ásia Menor, equivalente atualmente à Turquia. Ela era composta por 7 distritos. No centro desses distritos haviam 7 cidades-chaves que serviam como pontos centrais para o fluxo de informação. E é para essas igrejas que João escreve, dizendo: eu escrevo-vos a vós acerca daquele que é, que era e que há de vir. E ele sempre esteve presente e virá no futuro. A mesma palavra que nós encontramos na carta anônima aos Hebreus, dizendo assim: aquele que foi ontem, que é hoje e que será amanhã. O mesmo Deus, aleluia, que nós observamos dizer assim: Deus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente, é o Deus que era no passado, é o Deus que é no presente e também é o Deus que é no futuro. Deus é o Deus de todos os tempos, de todas as eras, de todas as décadas. Ele é o dono da história, ele é o Senhor do tempo, porque ele muda os tempos e as horas. Daniel disse que ele também coloca rei, tira rei, estabelece rei. Para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: tudo tem o tempo determinado por Deus debaixo desse céu. Aleluia, glória a Deus. Quando a palavra fala 7 espíritos, há dois possíveis sentidos aqui nesta profecia. O primeiro, referente à profecia de Isaías, capítulo 11 de Isaías, versículo 2, concernente ao setuplo ministério do Espírito Santo. O segundo, mais provavelmente, é uma referência ao candeeiro com 7 lâmpadas, o menorá em Zacarias, e também com uma descrição do Espírito Santo, Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. 7 é o número da perfeição. No versículo 5 fala o primogênito. Quando fala esse primogênito, quer dizer de todos os que foram ou serão ressuscitados dos mortos, revela que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ah, mas eu encontro no Antigo Testamento pessoas que foram ressuscitadas. Isso mesmo, pessoas que foram ressuscitadas. Mas Jesus, ele mesmo se ressuscitou-se dos mortos. Porque João, ele também diz no seu evangelho que Jesus é o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 1 do Evangelho de João, que nele estava a vida, e ele, sendo a vida, trouxe vida a todos os homens. Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de João, nós iremos encontrar esta palavra, glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso implica em dizer que ninguém pode dar vida à própria vida. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos para revelar ao ser humano que depois dele haverá ressurreição. Os gnósticos não acreditam, os céticos não acreditam na ressurreição, mas este Jesus que João viu, glória a Deus, e que a Bíblia diz, aleluia, que quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. No versículo 12 do capítulo 1, ou 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes brancas e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancas como a neve. Branco aqui não se refere à cor branca como tal, mas uma luz branca, resplandecente e ardente, como a nuvem de glória, ou Shekinah, ou seja, é uma